Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E estamos aqui continuando a nossa saga de observabilidade. Chegamos ao 10º episódio falando sobre o tema observabilidade. Então, se você caiu de paraquedas aqui, dá uma olhada, nós temos alguns episódios para trás que você pode saber um pouco mais sobre esse tema, que é bem extenso. Como você pode perceber, a gente ainda tem assunto para falar. Então, eu espero que você goste do episódio e temos diversos players. Hoje conosco nós temos o Cássio, que é Software Engineer da New Relic. Então, eu vou deixar ele se apresentar para todos vocês conhecerem. Beleza? Fala, galera. Valeu, João, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a observabilidade, esse novo mundo, e também falando um pouquinho da New Relic, como a New Relic está trabalhando nisso. Eu sou engenheiro de software, como você falou, eu trabalho aqui da Irlanda. Eu trabalho na plataforma de telemetria, é mais o background da New Relic, mais especificamente no banco de dados, que é o NRDB, que é um banco proprietário, usa uma arquitetura baseada em célula, com uma escalabilidade gigantesca, e é isso, estou trabalhando com isso, bem focado na parte de performance do banco de dados. Que legal, poxa, é um ótimo, vamos entrar nas entranhas aí do New Relic, né? New Relic que eu conheço há bastante tempo, talvez antes de ouvir falar de observabilidade, né? Talvez foi eu não sei se o precursor aí dessa monitoração de APM, mas talvez, ou com certeza, um dos expoentes aí, né? Foi aí que o New Relic cresceu e pelo menos apareceu aqui no meu radar e aqui no Brasil, assim. Exato. A New Relic ela existe desde 2008, que quando foi criado a empresa, o criador da empresa, ele tinha uma outra empresa também de monitoria, e aí ele vendeu essa empresa e teve a ideia de criar uma ferramenta ainda no modelo de monitoria, mas que fosse simples. Tem até um vídeo institucional que mostra que ele estava um dia num café na Itália e ele abriu o iPhone, o primeiro iPhone, e ele ficou impressionado da maneira como era simples de ter um iPhone. Então ele teve essa ideia também de trazer isso, e aí então foi criado um dos primeiros, como você falou, de APM, e desde então vem evoluindo, e hoje um dos módulos continua sendo APM, porque de fato o que a gente faz é monitoria da performance, mas evoluiu e continua evoluindo, e aí entramos na questão de hoje ser uma plataforma de observabilidade. Ah, da hora. Eu acho que ainda na história aí, eu acho que foi o primeiro sistema de monitoração que eu acho que tinha lá no canto, assim, eu consigo ver o dashboard antigo do New Relic, né, que tinha a nota, né, para sua aplicação. Então, como ela estava, né, mas num valor geral, não era exatamente sobre um ponto, né, não era sobre, tipo, latência ou query lenta ou, sei lá, era uma nota geral, que é muito legal você ter isso, né, porque, como que tá no geral a minha aplicação, né, que aí eu posso descer para o mais específico, mas eu também queria ter uma visão, né, como que estão as coisas hoje, eu acordei, dei uma olhada, beleza, tá tranquilo, assim, então vamos seguir. Exato, acho que a primeira contato que eu tive com a New Relic ainda foi no Brasil. Eu me lembro que eu recebi um e-mail e tinha uma promoção, ganhava uma camiseta da New Relic se instalasse acho que era eu instalei no JBoss na empresa, para coletar os dados, mandar e receber a camiseta, e aí eu descobri assim, todo o potencial que tinha, né, naquela ferramenta, e a partir disso eu tentei vender pro meu gerente que a gente, sei lá, né, a gente precisa entender o que está acontecendo e não só ficar catando log de todos os lados. Então, esse foi o meu primeiro contato com a New Relic, e ganhei a camiseta. De fato, eu ganhei a camiseta. Legal. Era aquela data nerd, né? Isso, e ainda, assim, o slogan ainda, assim, é o data nerd. E na empresa, todo mundo é focado nisso, assim, a diretoria, a galera, né,
acho que a cultura da empresa diz muito bem isso, é um bando de nerd que adora trabalhar com dados. Legal, legal. Olha, eu tenho um pequeno rancor aqui, tá? Porque eu trabalhava junto com o Lucas, né? Lá atrás, em 2000 sei lá quanto, né? E aí ainda tinha essa promoção, se inscreve aqui. E aí nós dois, tipo, olha, tem 2 servidores aqui dando sopa, vamos instalar e vamos ganhar essa camiseta. E eu não recebi, ele recebeu a dele. Então fiquei com rancor e com inveja, né? Então, não sei se eu vou sobreviver. Mas tudo bem, deu tudo certo. Então, foi esse o primeiro contato, assim, e a ferramenta é fantástica, né? New Relic, com certeza, ainda quando a gente vai falar de APM, toda a lista vai começar com New Relic, né? New Relic e umas outras, então New Relic tá sempre lá, né? Que da hora. Exato. Bom, então, minha introdução aqui dos episódios é que a gente tem deixado as coisas mais complexas, né? Vamos adotar microserviços, vai ser uma ótima ideia. Vamos ter sistemas distribuídos, vamos ter Kubernetes, containers e isso tudo espalhado em tudo quanto é canto. Legal, ótima ideia, né? Sua resiliência provavelmente vai aumentar bastante, mas seus problemas exponencialmente aí vão aumentar, né? Ter visibilidade sobre isso vai ser o mais complicado. E aí que a gente chega na observabilidade. Acho que são essas 2 palavras, né, que resumem para mim essa série, que é visibilidade e contexto, né? Então, talvez para começar, qualquer um que vai começar as primeiras pesquisas aí sobre observabilidade vai começar com 3 pilares, né? Os 3 pilares da observabilidade: métricas, tracing e logs, né? Como que o New Relic se encaixa aí nesses 3 caras, para a gente poder começar por aí, né? Nos 3 pilares. Legal. Eu acho que hoje o conceito de observabilidade que a gente vê tanto na New Relic quanto em mercado ainda é muito novo, ainda existe discussões do que de fato é observabilidade, porque a gente pode falar assim, eu faço minha monitoria, eu tenho meus logs, porque logs é básico, desde sempre a gente trabalha com logs, então, de fato, o que vem ser observabilidade? Então, assim, isso é meio que emprestado da física, né, que é a capacidade que a gente tem de inferir como está a nossa aplicação, baseado no output que ela nos dá. Então, bom, beleza, eu tenho isso, a gente já faz, eu tenho lá o meu APM mais básico, eu tenho o meu Nagios que me retorna dados, eu faço um SSH, eu tenho aqui um script que busca os dados e eu gero um alerta. Só que aí a questão toda, então assim, ter os 3 pilares não necessariamente vai te dizer tem observabilidade. E aí então qual é o meu ponto? E aí o que a gente trata como observabilidade na New Relic? A monitoria clássica, ela é muito focada no que e quando. Então, assim, deu um problema, monitoria, o que aconteceu, quando aconteceu, todo mundo corre. E basicamente, ela te dá respostas para perguntas que já estão prontas. Por outro lado, a observabilidade, ela te diz o porquê e como isso está acontecendo e ainda te dá a opção de fazer novas perguntas. Então, a base vai continuar sendo de um processo de monitoria baseado em traces, logs, mas toda essa instrumentação ela parte de um ponto que antes era reativo para um ponto mais proativo, onde a gente vai estar em um único lugar, de forma proativa, de forma preditiva, baseado em dados, a gente vai poder trabalhar nisso. Então, a base, sim, dos 3 pilares, mas de uma forma que a gente possa saber, ok, eu sei quando aconteceu, mas o porquê isso aconteceu, e também uma coisa que é muito legal hoje, que se fala muito, que é prover dados, e aí envolve machine learning, envolve toda a parte de inteligência artificial, que é dar esses dados não só para o pessoal de Ops, para o pessoal de Dev, mas também para o pessoal de Business, para entender como a aplicação está funcionando, eu tenho um evento, como foi a adoção, eu posso fazer validação da parte de UX, como está a aceitação dessas funcionalidades. Então, tudo isso se transforma no que é para a New Relic a observabilidade, que é todo
esse full stack, não só de aplicação, mas também de comportamento de usuários, e aí sim monitorar quando precisa e saber se tem algum problema ou não. Mas tudo isso vem, assim, tem uma brincadeira que a gente fala que a observabilidade é a monitoria com esteroides, né? Então, é total baseado, mas, né, voltando para a questão dos 3 pilares, sim, isso não existiria, toda essa observabilidade não existiria sem os 3 pilares, e isso reflete completamente no que é a plataforma de observabilidade da New Relic. Então, todo esse movimento de dados e proatividade, ou de saindo do reativo para uma observação mais completa e muito mais inteligente, hoje o New Relic One, que é a plataforma, ela tem tudo isso e ela oferece de uma forma simples de usar. Legal. Eu falava que observabilidade era a monitoração gourmet, né? Então, tipo, tem um plus. Ainda é isso. Um passo a mais, né? Um passo a mais da monitoração. O que para mim conta muito, eu acho que é muito essa visão de sair, de ter esse entendimento total do que acontece em um único lugar, de forma em que tu consiga adicionar novas perguntas e ir mais além, que é o fato de ser proativo, entender que tem alguma coisa acontecendo e alertar, sem ser aquele alerta mais fixo, né? Mas também dar essa plataforma pro business, que hoje a gente usa muito internamente, eu, como usuário também da própria plataforma, a gente consegue fazer uma análise de como as coisas estão funcionando e como vai ser investido o crescimento da aplicação. Então, isso é uma coisa legal que vai além. Então, essa observabilidade ela vai além disso. Mas eu concordo, esteroides ou gourmet, eu acho que é bem esse o ponto. Legal. Eu queria talvez entrar um pouquinho nisso que você está falando, sobre também trazer esses insights para a turma de negócios, né? Então, talvez aqui, uma pergunta mesmo, talvez aqui você está falando mais sobre PO, talvez quem está gerenciando o projeto, quem está pensando estrategicamente aí, né? E não sei se você teria um exemplo, assim, de como seria na prática alguma coisa que a turma de negócios pudesse olhar, né? Coisa que a gente pode trazer para eles, tipo, cara, dá uma olhada nisso aqui, olha, talvez essas métricas seriam legais para vocês. Claro, não, legal. Eu não vou dizer exatamente o nome do cliente, né, por questões legais, mas a gente, na semana passada, teve um grande evento de um lançamento de um produto, e uma grande empresa que vende esse produto, uma empresa de telefonia, ela é cliente da New Relic, e aí todos os dados, não só de sistema, eles também usam o sistema, eles precisam saber como as aplicações, a infra, a rede está funcionando, mas tinha um time de negócios, porque a instrumentalização também parte de como os usuários, da quantidade de usuários que estão acessando, a quantidade, o nível de pessoas que, pelo Trace, como as pessoas estão comprando, o tempo que elas ficam na aplicação, se eles só ficam na aplicação, se fica no carrinho, se eles, como está esse processo. E aí, então, tinha um time analisando esse grande evento, então a New Relic também precisava garantir a estabilidade do sistema para monitorar, e aí, então esse time de negócios, tanto da New Relic quanto do cliente, eles foram criados dashboards para eles, para entender na visão do cliente qual era a experiência do cliente. E aí então eles conseguiam entender, legal, essa cidade aqui, o foco era mais Nova York por causa do horário. Dava para saber quais as cidades que estava acontecendo mais, os locais onde tinha mais compra, e então outros estados, e aí fazendo esse volume para que a estratégia, durante a semana, era uma janela de uma semana, eles conseguiam mudar a direção de qual seria a estratégia comercial deles, se eles iam investir mais em propaganda na TV, como eles iam fazer esse processo, baseado nos dados e nesses dashboards que eram totalmente de produto.
E isso tudo baseado na ferramenta que seria, né, no New Relic One. Então, isso é legal. Então, claro que a gente, técnico, o time todo estava lá olhando assim, legal, o Kubernetes, a gente está com essa célula aqui, ela tem, o cluster está funcionando, sobe mais instância, desce mais instância, mas o time estava lá também, legal, as pessoas estão comprando, não estão comprando, qual é a estratégia? Então, acho que isso mostra bem o poder também dessa estratégia de negócio. Legal. Que da hora. Bem pensado, eu acho que é um ótimo exemplo, né? Que o marketing pode ter isso como insumos, né? Que da hora. Ótimo exemplo. Gostei. Legal. Bom, legal. Então, talvez para começar, né? Então, com certeza esse cliente ele já está lá na frente, né? Ele já está tendo métricas bem configuradas e tudo mais. Mas, bom, o New Relic, ele continua tão simples quanto ele sempre foi, assim, para começar, para já ter alguma coisa no dashboard, né? Eu sei que a gente pode ir bem mais longe, mas para dar os primeiros passos ali, o bootstrap, né? Quão simples é, o que eu preciso fazer na prática? Eu posso colocar um daemon set lá no meu cluster e as coisas já vão começar a aparecer, já vai começar a ficar colorido o meu dashboard, ou precisa de mais alguma coisa aí para start? O foco, eu acho que pegando aquele gancho lá de 2008 do criador da empresa, eu acho que o foco, a grande premissa é que o quanto antes, assim, seja muito simples e o quanto antes é possível o cliente ter informações da sua aplicação. Claro que vai variar de projeto para projeto. Vai ser uma aplicação, depende da linguagem, aonde ela está rodando, o que de fato quer monitorar. Pegando uma aplicação básica, sei lá, voltando lá quando eu queria a camiseta lá, hoje a gente tem uma página no developers.newrelic.com, lá tem toda a informação e aí tem uma área que são os Quick Start. Então, assim, a ideia é que em 5 minutos consiga fazer a instalação, então tem vários modelos de instalação, se quer instalar no Kubernetes, se quer instalar no nível da aplicação, se eu quero instalar na infra, se eu quero instalar no meu banco de dados, tem uma série de pontos aonde tu quer iniciar. Mas o princípio básico eu faço uma instalação, eu distribuo lá, pode ser tanto usando os agentes mais clássicos que são da New Relic, ou também pode usar usando o novo conceito, né, do open source, do OpenTelemetry. Que aí também depende de como, aí a estratégia pode ser um pouco mais demorada, porque precisa entender como fazer esse mix, mas assim, falando só de New Relic, vou lá no site, entro no Quick Start, 5 minutos, na aplicação, até ontem eu estava assistindo um novo plugin que foi feito para o MySQL e de fato teve essa demo e 5 minutos instalou, e aí a gente já tem o que seria o básico, né? Que é o que a gente trata do Golden Signals, que a gente vai ter latência, o tráfego, que é a requisição por segundo, erro e a saturação. Básico, já vai ter todo um overview da aplicação. Legal. Então, falando lá do MySQL, já tinha toda uma estrutura básica, já que já te dá muito além, já te dá muita informação para saber, e isso de fato foi em segundos. Então, usando o básico, sem falar de OpenTelemetry, e isso tem evoluído, depois acho que a gente até pode falar mais focado nesse ponto, mas a ideia, o grande esforço dos times que fazem integração, que fazem instrumentalização, é que ele seja o mais simples possível, voltando lá para aquela coisa do iPhone, né? Legal. Que da hora. Bom, então, já entrando aí um pouco mais profundo, né? E quem sabe falando já sobre OpenTelemetry, quão próximos vocês já estão, assim, né? De utilizar a OpenTelemetry, né? E quanto o desenvolvedor vai precisar se envolver com isso, né? Eu sei que a gente vai precisar aparelhar a aplicação e para poder pegar coisas mais específicas. Então, como as coisas estão rodando aí, né? Nesses dois aspectos? Assim?
Legal. Eu acho impossível de dizer assim, não, nós não estaríamos envolvidos no OpenTelemetry, porque até tem uma pesquisa recente do Gartner que em 3 anos um percentual gigantesco de empresas vão estar adotando isso, né? Então, o porquê disso? Lá inicialmente em 2008, as empresas criavam suas próprias soluções para facilitar a vida do desenvolvedor. Ele não precisa pensar muito como capturar as informações, como fazer o sampler das informações para fazer o trace distribuído. Só que hoje, com o mercado que cresceu, cada um faz o seu jeito, a ideia do OpenTelemetry é ter um open source, uma definição única, em que tu não precise depender de um vendor. Então, mas quando tu pensa a estratégia de não depender de um vendor, também vai ter um pouco mais de trabalho. Legal, o OpenTelemetry está lá, as definições, e a New Relic, desde o início, ela é um dos cores, das empresas cores que estão lá definindo isso. Então, à medida que o open source vai evoluindo, essas definições, esses padrões, os protocolos amadurecem, a New Relic anda junto com isso. Então, hoje foi lançado, se eu não me engano, algumas semanas atrás, a API da New Relic. Então não estou falando da instrumentalização que fica do lado do cliente. Então a API do APM New Relic, ele já oferece uma API, segue o que seria, tem do Prometheus, tem o da New Relic padrão, e tem usando o OpenTelemetry. Então já é possível, eu quero usar a New Relic, mas eu vou enviar os dados. Então, aí depende do time, de qual o budget para investir. Posso usar a instrumentalização open source, eu posso usar o exportador dos dados, o exporter pode ser da New Relic, então pode ter esse mix, eu quero ter o exporter do aberto, eu quero ter a instrumentalização aberta, hoje pode fazer o download no site lá, posso enviar usando simplesmente os dados sampleados no padrão do Prometheus, ou posso usar o padrão open source e aí posso enviar direto para a New Relic. Então, a New Relic está evoluindo também para garantir que todas essas opções elas estejam disponíveis, né? Então, total, o envolvimento é 100%. Existe um time na New Relic de OpenTelemetry que trabalha direto com a iniciativa. E é um processo. A ideia, a New Relic tem foco muito grande no open source. Inclusive, a instrumentalização que hoje tem pro Kubernetes, ela é open source, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, é total. Hoje, se você quiser fazer a instrumentalização e enviar no padrão aberto, a API vai estar lá funcionando. Legal. Que da hora. E ainda falando um pouco sobre alguns detalhes aqui, sobre o tracing, né? Então, eu entendo que a gente pode ter agents, né, nos nodes, aí nas máquinas, que vão coletar esses dados. Mas sobre o tracing propriamente, né, eu preciso ter, né, Service Mesh, ou uma malha aí, né, rodando no meu cluster para poder ter mais detalhes da minha aplicação, né? Então, acho que hoje tem talvez 3 opções, assim, né? Ter Service Mesh, ter um agent, ou então você ter dentro do seu próprio código, né? Onde está capturando ali as transações direto do código, né? Então, foi aparelhado pelo dev ou por operações. Então, sobre tracing propriamente, né? Como que isso vai rodar aí dentro? Né? Que eu acho que uma das coisas mais legais que já tinha lá antigamente, assim, lá no New Relic, já era isso, você saber para onde minhas transações foram, né? Tá chamando um serviço externo, tá lento nisso aqui, tá chamando o correio e tá uma porcaria a API dos caras, então nunca foi bom, mas
Então, sobre tracing propriamente aí. O tracing ele é muito importante, até no caso de quando esse evento que foi monitorado, ele vai muito nisso, assim, a gente precisa entender esse comportamento do usuário ou então o comportamento de uma transação que hoje todo mundo, como você falou, todo mundo quer usar microserviço, então a complexidade é exponencial e a gente precisa saber nesse mundo distribuído, aonde ele passou, como ele passou, e aí então entra a questão dos agentes que eles fazem essa coleta. Então, assim, se a gente está falando só de clusters, a gente está falando tudo isso distribuído no Kubernetes, é um ponto que eu falo na sequência, mas a gente tem as outras aplicações, então tem uma aplicação que talvez não esteja rodando lá, ainda no cluster, e aí eu preciso ter essa facilidade. Claro, pode ser feito pelo dev, ele vai criar lá a transação, dizendo, aqui começou um processo, ele vai guardar o ID no nível de HTTP, vai ter que manter isso é um processo bem trabalhoso, e aí fazer esses spans, que são esse momento do tracing, e aí correlacionar eles na sequência do tempo, gerar o sample, e aí mandar para a aplicação, tudo isso envolve um trabalho, aí depende da estratégia, se tu quer fazer head-based, tail-based, tem o tracing eterno, né? Então o infinito, que é bem difícil de fazer, e aí para isso tem que ter todo um processo. Pode usar já tem as ferramentas já do open source, mas isso é uma estratégia de quanto tempo o dev vai se envolver. Não quero me envolver, eu acho, sinceramente, hoje sim, os números que a gente tem dos clientes usando ainda usa os agentes da New Relic em diferentes camadas, em diferentes locais, e isso já vem embutido. O trace já é embutido. Agora, uma coisa legal, deu 3 opções ali no mundo do Kubernetes, eu daria uma 4ª opção, que é uma ferramenta que é da New Relic, que é open source, que se chama Pixie. Com o Pixie, faz a instalação, também 5 minutos de instalação, ele vai criar toda a observabilidade, todo esse molde, todos esses componentes da observabilidade sem código nenhum. Então, ele vai se integrar ao cluster, ele usa aquela tecnologia que é o eBPF, que é o Berkeley Package Filter, e o estendido. Então, ele vai ter todas as informações, ele vai fazer o tracing, ele vai fazer os logins, ele vai fazer todos esses pilares sem código. Então, vai ter um full observability no teu cluster, tudo vai estar rodando lá sem o dev, sem ter nenhuma preocupação quanto a isso. E ele é open source, então é da New Relic, mas não tem essa dependência, não é lock-in. Então isso é uma opção hoje muito legal. A New Relic tem trabalhado e publicou isso nos últimos meses, então a gente está oferecendo isso muito e tem sido muito adotado. Então, assim, em um clique já tem toda essa observabilidade sem service mesh, sem criar um monte de agentes, então tudo isso com o Pixie. Então acho que isso é uma iniciativa legal, é um projeto bem bacana que a New Relic oferece. Que da hora. E a minha próxima pergunta seria mais ou menos nesse sentido, então não sei se o Pixie é a resposta, sobre contexto, né? Então, contextualizar as coisas, né? O alerta sobre qual pod propriamente, né? As coisas estão espalhadas agora, né? É uma zona. Pô, sentido, mas eu tenho muita coisa para olhar, né? Então, ter o contexto sobre isso, né? Sei lá, você ter um alerta de que uma parte do site ou para o usuário do aplicativo, sei lá, isso está mais lento ou saturado, sei lá, isso derivar até onde está começando o problema de verdade, né? Até onde eu vou precisar atacar, até a raiz do problema, isso vai precisar de um contexto, né? Então,
como que eu posso... o agent já se encarrega disso, ou o Pixie, não sei, sobre contextualizar isso, né? Talvez o meu tracing, essa requisição, por onde ela está passando e quem é o responsável por esse problema, né? Encontrar. Porque, bom, a conclusão que a gente chegou aqui é que, fazendo uma média estatística aqui da opinião de todos, 90 e poucos % do problema é encontrar o problema. A solução normalmente é mais tranquila, né? Ou já existe, ou, né, você vai ler o código ali e sempre foi o ponto e vírgula, ou uma chave aberta. Então, beleza, solucionar, né, é muito mais simples do que encontrar o problema em sistemas distribuídos. Então, acho que o contexto é a resposta, mas como que o New Relic se comporta quanto a isso? Claro, é interessante, porque também não adianta só coletar um monte de informação se elas não são relacionadas, né? Não tem como correlacionar elas. Hoje, tudo é monitorado e tudo na New Relic, tudo é possível de ser pesquisado. Então, assim, tudo vira a gente chama de NURCL, que seria o SQL, um SQL-like para New Relic. Então, posso fazer uma query para qualquer informação. Tá. E aí existem uns modelos onde esses dados são enviados para quais entidades, assim, falando modelos mais internos. Tudo isso ele tem um padrão, então você vai saber que essa requisição ela vem de uma aplicação. Então, claro, vai muito de como os nomes que são dados para aquela aplicação, ele vai ter um bom nome, né? Aí depende também do código, mas todas essas informações elas são extraídas. Então, e aí tu pode adicionar metadados de forma que faça que te dê contexto. Então, assim, um nome de uma classe que o time sabe, ou sei lá, o pacote que denomina para aquele time, então daquela aplicação, e ele vai conseguir pegar essas meta-informações por padrão do que está publicado na aplicação, ou também tu consegue colocar mais informações, consegue criar labels, tags em cima disso para que tu possa adicionar a tua própria linguagem, se quiser, então teu próprio domínio, para saber, passou pela aplicação A, aplicação B, aumentou a latência nesse intervalo, que fez uma chamada externa para o correio. Então tudo isso é customizável. E aí, com o próprio Pixie, ele vai trazer essas informações básicas de nomes de aplicação, nomes de cluster, nomes de pod, qual é a VM, qual é o IP, qual é o caminho de rede que fez, em quantos servidores passou, e tudo isso é correlacionado até o ponto de chegar no log. Então, assim, eu tenho os dashboards que mostram no alto nível, falando de Kubernetes lá, ele vai mostrar no meu cluster quais são os nodes que estão funcionando, quais são os pods, qual dele está sofrendo mais. Então eu tenho ali minha CLI, eu consigo entrar, faço um drill down até chegar ao ponto do código. A gente consegue monitorar, inclusive, de poder clicar nele e abrir a IDE para ver assim, bom, cheguei nesse ponto, aqui o gráfico mostrou alguns spikes, então eu consigo abrir aquele ponto e entrar ao ponto tracing, aí o login, e nisso eu consigo, aí acho que é legal do ponto da observabilidade, que eu posso fazer perguntas novas. Então é como fazer uma pesquisa num banco de dados. Eu consigo relacionar diferentes eventos, diferentes tipos com o log, eu consigo pesquisar, eu quero saber o que está acima do meu threshold, e isso eu consigo. Então, assim, legal, descobri, fiz essa NURCL aqui, essa query aqui, eu posso salvar ela e gerar um dashboard para que no futuro a gente consiga estar monitorando. Então, esse contexto, ele já vem básico na leitura do metadado do que o servidor oferece, mas também é possível adicionar mais informações ao ponto de que, sei lá, esse passou pela minha aplicação, pode falar, olá, minha aplicação passou por aqui. E isso pode ser capturado. Então, tem uma infinidade de opções, e também um dos princípios é a programabilidade que a New Relic oferece. Pode construir
inclusive usando linguagens mais, falando em JavaScript, tu consegue criar aplicações e daí conseguir criar contextos bem focados no teu domínio. Legal. Que da hora. Que ter uma massa de dados, né? A gente está só aumentando a quantidade de informações aí tudo, então correlacionar tudo isso, né? Também é uma tarefa aí, né? É e difícil. De repente chegar até o final lá, encontrar a linha de código e poder ir bater no dev. Não, nada a ver, brincadeira. A culpa nunca é do dev, é o requisito que não estava claro. Isso, exatamente. Então, bom, eu tenho duas perguntas agora. Qual que seria a sua, então, na sua visão, qual que é a feature wow, assim, né, que o New Relic oferece, que você, tipo, cara, a minha história, assim, ou trabalhando aqui e tudo, eu acho que isso aqui é o meu lance, essa feature aqui brilha meus olhos, assim. Qual seria essa para você? Cara, deixa eu... assim... Bom, são várias, tá? Mas acho que eu vou focar, principalmente porque a gente está falando... É um podcast, né, com um viés de Kubernetes, então eu acho que Pixie é a funcionalidade, porque eu já, antes de estar usando o Pixie, eu já despendi algumas horas para conseguir ter um nível legal de observabilidade no Kubernetes. Tem várias opções, não é que não exista, o padrão ele é legal, mas se tu quiser entrar mais a fundo, são horas para conseguir fazer isso. Então eu acho que o que tem hoje, assim, de isso é legal, é Pixie. Eu acho que a Pixie é engraçado que parece que eu estou falando do Pix do Brasil, mas não é Pix, tá? Não é transferência de dinheiro, é o Pixie. Essa é a funcionalidade, eu acho que é legal, acho que é legal para quem tá vendo a gente ou ouvindo a gente, entrar lá no site, entender melhor o que é, porque é uma coisa... É impressionante. Com o mínimo de esforço, consegue ter observabilidade total do cluster. E isso é muito poderoso, porque, assim, pensando em investimento, um gerente chega lá, um diretor, a gente precisa fazer isso, a gente precisa adicionar isso, e quanto tempo a gente vai gastar nisso? Cara, para aí, dá para usar essa ferramenta aqui, ela vai dar uma informação gigantesca e a gente vai ter zero esforço de desenvolvimento para ter, além do básico, não vou dizer nem o básico, ela te dá total observabilidade, e aí, claro, se quiser adicionar coisas mais no detalhe, no domínio da empresa, e inclusive quiser contribuir para o projeto, é open source. Então eu acho que essa seria a ferramenta que eu traria assim como highlight. Legal, que da hora. Bom, eu vou colocar, vou pegar depois o link dela, eu vou colocar aqui na descrição, nos links aqui do episódio, tá? E aí, eu tenho como última pergunta aí sobre esse lance, qual seria a sua dica de que não pode faltar? Sabe, eu vou começar com observabilidade, ou sei lá, tô andando, tô aparelhando aqui. Qual que é a coisa que não pode? Olha, não vacila, pelo amor de Deus, não vai esquecer desse detalhe, né? Essa dica aqui que não pode faltar. Interessante, uma dica que não pode faltar. Cara, assim, falando em observabilidade, eu acho que uma coisa interessante é quando a gente pensa no próprio contexto, né? Que é um ponto super interessante. Não basta só a gente ter informação e não saber ler daquilo ali, né? Não basta de nada só ter os dados e não poder gerar informação. Sim. Então, eu acho que é bom ter uma estratégia independente da observabilidade quando a gente fala em logs ou o troubleshooting, que é o que a gente, na verdade, está tentando melhorar. Eu acho que é dar bons nomes, dar informações, conseguir segregar essas aplicações e ter elas de forma que tu consiga entender quem é o que. Às vezes a gente tem um log lá, simples, falando em linhas de log, então só erro, gerou um erro. E aí não tem aquela informação, não tem stack tracing, não tem... Então eu acho que
quando a gente vai passar esses dados, porque não adianta também só passar esses dados para uma ferramenta de observabilidade e não ter essa informação lá, de olhar assim, beleza, deu esse erro, mas o que de fato é esse erro? Isso parece ser bobo, mas existe, e eu já peguei logs dentro da própria New Relic, onde eu estava fazendo um troubleshooting de um problema no banco, e que essa informação vinha super genérica, ela não dizia nada. E aí, então, acho que pensar exatamente na observabilidade, pegando o gancho lá de novo da física, que é o quanto a gente pode inferir do que está acontecendo dentro do nosso sistema pelos sinais que a aplicação dá. Então, acho que é legal pensar nisso, é legal pensar, assim como a gente fala, vamos pensar em testes, porque isso é um investimento para o longo prazo e da saúde do código. É legal também a gente pensar como a nossa aplicação vai estar passando a informação e dizendo o quão saudável ela está. Porque ter toda a informação na New Relic, a gente pode fazer um drill down gigantesco, chegar num ponto e aí ter uma informação genérica que diz assim, cara, isso aqui é um buraco negro, eu não faço ideia do que é. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Assim, eu acho que essa visibilidade, quando a gente fala em rastrear, eu acho que é legal pensar assim. E aí, claro, vai de time para time, diferentes estratégias. Aí fica difícil de dizer assim, segue esse padrão, mas tendo bons nomes e dando um contexto, seja em times distribuídos, e aí tendo um certo protocolo de como esses nomes vão ser dados e os níveis em que eles aparecem, eu acho que isso é um investimento legal, assim, são algumas horas de investimento que vai salvar lá na hora do troubleshooting. Legal. Pô, que da hora. Ótima dica mesmo, né? E pelo amor, Dev, olha, se você tá ouvindo isso aqui, coloca lá direitinho, por favor. Aqui deu um erro, não é assim, por favor. Ou então, ou pior, né? Então, assim, tem lá um try catch e o catch não tem nada. Simplesmente está engolindo a exceção. Eu acho que, assim, as ferramentas, existem boas ferramentas hoje para isso. A gente consegue fácil centralizar já os logs. Eu acho que criar nomes ainda é um grande problema na nossa área, seja para variáveis, seja dar nomes, inclusive para logs, ou então até mesmo a gente consegue rastrear, criar dashboards com o New Relic sobre o build. Quantas vezes o build está quebrando, quantidade de testes, a gente consegue fazer isso também, a gente consegue fazer nesse nível de código, e às vezes tem um teste quebrado lá e o teste não diz nada, não tem um nome, então eu não consigo partir do top até chegar no detalhe, porque só diz, falhou, mas não diz o que, não dá um nome, não dá contexto. Então, acho que isso é importante. O contexto é uma coisa que vale muito. Legal. Que da hora. Muito bom. Bom, turma, tem bastante coisa para você pensar, bastante coisa para você pesquisar e caminhar aí. Então, eu queria terminar com as nossas recomendações, né? Com as nossas recomendações para você relaxar, de repente, não sei. Então, primeiro as visitas. Cássio, qual seria a sua recomendação para os nossos ouvintes aí, né? E depois eu dou a minha. Tá, eu vou dar duas recomendações, assim, bem nerd, assim, ainda no que a gente está falando. A primeira que eu daria, assim, cara, se está interessado no que a gente falou hoje, assim, acessa lá o developer.newrelic.com, lá tem toda a informação e muito mais detalhes sobre o que a gente falou aqui. É uma infinidade de opções, integrações, então dá uma olhada lá, é bem legal, boa documentação. E a outra que eu daria, eu acho que porque a gente está trabalhando hoje no mundo remoto, a gente trabalha de casa, toda aquela coisa, e a gente fala muito em colaboração e melhoria da colaboração. Então, a minha recomendação é de uma ferramenta chamada CodeStream, que ela é um plugin para IDE, as melhores IDEs que a gente tem hoje, do VS Code, JetBrains e do Visual Studio. Então, adiciona lá, nele tu consegue fazer todo o flow de pull request, então adiciona comentário direto lá no código, isso, toda aquela interação de pull request fica dentro da IDE, mas não só isso, ele vai além também, a gente consegue olhar um pedaço do código, um trecho do código que está faltando lá um log, eu consigo passar em cima, selecionar aquele bloco e adicionar um comentário.
e aí eu faço menção de alguém. Então eu coloco lá, ô João, por que aqui essa informação, esse log está desse jeito? E aí tu vai receber uma notificação, seja por Slack, por e-mail, configurável, e isso gera um histórico. Então isso tem um histórico desses acontecimentos, a gente consegue ter toda uma documentação, uma comunicação, toda essa colaboração fica facilitada, e também a documentação, não no código, mas a gente consegue criar uma documentação externa na ferramenta do CodeStream, linkada àquela classe, aquele arquivo, e ele é fácil de ser, a manutenção dele é muito, muito fácil, então tudo isso fica num único lugar, é uma comunicação assíncrona, que a gente fala muito hoje por estar trabalhando remoto, né? É uma coisa interessante, e eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito, tem comentários em cima da documentação, abre uma thread, e isso tudo volta lá para o Slack, ou o Teams, que hoje são as duas ferramentas assim que juntam, né, todos os times. Então, acho que essa ferramenta, acho que é legal também a galera dar uma conferida, CodeStream, procura lá no Google, é uma ferramenta que a gente usa e assim, eu recomendo total essa ferramenta. Legal, que da hora. Olha, então, para variar um pouco, então, talvez poucas recomendações, eu não falei de filmes aqui, mas para ficar no mundo nerd aqui e no nosso técnico, então eu queria recomendar uma conta no Twitter para você seguir, tá? Se chama LearnK8s, né? Então, Learn Kubernetes, K8s. É uma empresa, né, de treinamentos e sei lá exatamente. Não tenho nenhuma parceria com eles, mas tipo, o Twitter é ótimo, né? Porque tem muita coisa mesmo, muito conteúdo. Acho que o Ver não ativa a notificação para essa conta, senão você vai ficar louco, né? Porque eles todos os dias tem tipo 2 ou 3 ferramentas novas que eles estão explicando, blog post. Eles escrevem muita coisa assim. Então é muito legal dar uma olhada. Cara, todo dia tem muita coisa, tem muito conteúdo. Então, se você tá sofrendo de FOMO, assim, só segue para quando você estiver no feed ali. Mas tem muita coisa, só coisa boa, né? Só conteúdo rico mesmo, né? Indicação de boas ferramentas para coisas que, de repente, você tá cogitando ou pesquisando, assim, e eles vão te... Cara, traz a ferramenta certa, assim, coisa já testada, coisa que tem uma turma já usando, né? Então, LearnK8s segue bem da hora essa turma, assim, né? Então, terminando por aqui, Cássio, queria te agradecer muito pelo seu tempo, né, pelo conhecimento aí que você compartilhou com a turma. E se alguém quiser entrar em contato com você, quiser trocar uma ideia sobre New Relic e observabilidade, como é que as pessoas entram em contato com você? Eu vou deixar na descrição também, mas para quem estiver ouvindo... Legal. Cara, assim, primeiro um prazer, muito obrigado de novo aí pelo convite. Qualquer hora, só pingar aí, tô disponível, curto pra caramba assim, essa troca de conhecimento. Legal. Eu acho que a maneira mais fácil, assim, eu tenho meu Twitter, que é Cássio Dias 25, e eu não sou muito, eu mais consumo do que escrevo alguma coisa no Twitter, eu sou mais ativo no LinkedIn. Então, se a galera quiser pingar lá, só procurar Cássio Dias, e aí pela New Relic lá vai achar fácil. Me adiciona lá, manda mensagem, tô completamente disponível, quer trocar ideia sobre qualquer coisa aí, filmes, até, né, tô disponível, só pingar. E assim, falando dos links, eu vou também te passar, assim, todos os pontos que a gente falou aqui, eu posso compartilhar esses links, então assim, do banco, como instalar, documentação, todos esses pontos assim, a gente compartilha e é isso, cara, precisando é só entrar em contato, LinkedIn, Twitter lá e show, estamos aí. Show, muito bom, obrigado mais uma vez e obrigado para você que ouviu até aqui, nos vemos no próximo episódio, até mais, tchau.